Sejam todos muito bem-vindos. Gente, olha, hoje o nosso assunto é bem bacana porque assim, a gente sabe que há alguns anos, principalmente para as cacheadas, o que aconteceu? O cronograma capilar se tornou uma rotina. Então, criou-se, né, esse conceito de cronograma capilar. E só que assim, existem lacunas sobre entendimento, né, sobre como é o cronograma capilar, como é que funciona. Eu percebo que tem muita decoreba assim de rotinas, né, dentro desse cronograma. E só que eu também enxergo que tem oportunidades, a gente pode melhorar, otimizar os resultados. E eu hoje então convido a Carol Ribeiro, minha amigona, para mais uma vez a gente conversar, então, só que hoje voltado especificamente para cronograma. Hey! Oi, deixa eu me centralizar aqui. Tudo Sim, bom? também deixa eu me encaixar. Tudo bem, e você? Centralizar, tudo bem. Olha, a gente, a hora que se vê nas câmeras, vê o quanto tá descabelado. Ah, normal, Sempre né? assim. Sempre assim. Tudo bem? Tudo bem, com Carol? vocês? Graças a Deus, tudo em ordem. Carol, tem gente que não te conhece, então eu pedi aquele favor, Márcia, para você de se apresentar. Conta aí pra gente rapidinho o que você faz, qual que é o seu background aí. Então, muito prazer, eu sou Carol Ribeiro, eu sou farmacêutica de formação aí, né, e tenho todo o meu desenvolvimento profissional na área de cosmetologia, principalmente na área de cosmetologia capilar, né, sou docente há mais de década já, a gente já perde as contas, né, já vai contando em década, não mais em anos, aí fui professora da Luma, né? E há alguns anos a gente trabalha junto, aí desenvolvendo um monte de artes. Carol, então, assunto hoje, cronograma. Eu até te convidei para essa live porque recentemente, né, fazia tempo, tava com uma saudade de ser aluna sua, assistir um curso seu e a gente trocou umas ideias, a gente homogeneizou, acho que alguns conceitos. E eu falo, né? Sempre que a gente conversa, você tem muito para agregar, né? O Alex está falando, Alex Kubota está falando, Carol é maravilhosa, né? Então estamos todos de acordo. E eu queria que você, então, nos ajudasse a entender, assim, vamos começar do começo porque eu sempre falo, né? É importante a gente entender conceito. O que é o tal do cronograma capilar? Como é que você classifica? Como é que você entende essas fases aí do cronograma? Só me ajeitar aqui que meu celular tá querendo cair. Eu preciso da mão para falar, né? Bom, quando a gente fala em cronograma capilar, pedi só um minutinho para vocês, mas eu vou falando e ajeitando aqui. Quando a gente fala em cronograma capilar, é um conceito que a gente tem de mercado, né? Então não é uma coisa que eu diga que foi criada por alguma coisa, acho que foi a vida que foi criando aí para os profissionais esse cabelo, né? Deixa eu tirar daqui porque eu vou me irritar, vou ter que segurar, ele é mais fácil. Então acho que foi a vida que foi criando, né, esse conceito aí, até para se ter uma forma didática de como pensar que eu vou orientar as pessoas a fazer um tratamento capilar, ok? E nesse conceito, então, o cronograma ele é dividido em 3 tipos de tratamento, né? O que mercadologicamente aí se chama de hidratação, nutrição e reconstrução. Tá? Então eles fazem essas 3 divisões, onde, no meu entendimento, por aquilo que eu leio, se a gente der um Google, vai achar, né, várias informações aí, mas onde nesse conceito de cronograma capilar, a hidratação é aquele primeiro passo, é para um cabelo, né, que está começando a ressecar. A nutrição é quando você já precisa de algo mais e a reconstrução é quando você precisa de massa, ok? Só que nesse cronograma ele já coloca, não vou lembrar agora de cabeça, né, como que ele coloca, mas ele já intercala aí. Vamos colocar lá na semana, então vou dar um exemplo
ali, olha, nessa semana eu vou fazer 2 nutrições e 1 hidratação. Na próxima semana eu vou fazer 1 hidratação e 2 reconstruções. Né? Na terceira semana eu vou fazer 1 hidratação, 1 nutrição e 1 reconstrução. Por exemplo, a gente vê diferenças nesse cronograma. Mas o que ele mostra é como se fosse um calendário para você, mostrando 3 vezes por semana eu vou ter que cuidar do cabelo e cada um desses 3 dias eu vou fazer um procedimento diferente conforme está naquele calendário já pré-determinado. Tá. Vamos começar pelos primeiros paradigmas aí. Carol, por favor, fala da tal da hidratação. Eu começo, eu sempre fico com as buchas, né? Lógico. Porque assim, quando a gente fala de hidratação e a gente vai lá na literatura clássica da cosmetologia, né? A hidratação, no seu conceito de hidratar, significa devolver água, ok? Só que eu não tenho só que devolver água para minha pele ou para o meu cabelo. Eu tenho que devolver, eu tenho que colocar água e eu tenho que manter essa água dentro desse cabelo. Por isso que na classificação dos mecanismos de hidratação, nós temos 3 principais. A umectação, que é a hidratação propriamente dita, que era aquele momento que eu utilizo substâncias que têm a capacidade de absorver e de reter água naquela superfície que eu apliquei. A emoliência, que é quando a gente trabalha com óleo, né? E um óleo que vai permear essas camadas de cutícula com o objetivo de segurar aquela água lá dentro. E o terceiro conceito da hidratação, que é a oclusão, onde agora eu também trabalho com óleo para segurar a água, mas esse óleo ele não vai permear entre as camadas de cutícula, mas sim ele vai formar um filme na superfície cuticular. Então eu estou pensando num cabelo íntegro, né? Ele vai formar esse filme oleoso na parte de fora. Eu costumo brincar assim que se eu só pensar em colocar água, é como se eu colocasse água numa peneira. Eu vou colocar de um lado, ela vai sair do outro. A gente precisa colocar água e também manter a água lá dentro. Senão, né, como se eu colocasse numa peneira. Eu vou colocar e ela vai embora. Por isso eu preciso colocar e manter, segurar aquela água lá dentro. Formar essa proteção para que a água continue dentro da fibra. Eu lembro isso em aula, né? Que, quando você deu essa aula, que você falou, né? Então, que se fosse hidratação, se fosse simplesmente uma questão de água, a gente molhava o cabelo estava hidratado, né? Mas não é bem assim que funciona. Então, o que a gente quer dizer, né, com relação então ao termo hidratação, que na questão química mesmo, não é o termo mais adequado, porque a gente não consegue fazer o cabelo, vamos dizer assim, só na presença da água ele simplesmente ter as características que a gente espera, né? Que é de maciez, que é um cabelo, um cabelo que tenha balanço. Isso não é necessariamente a água em si, mas o que a gente faz para que a molécula da água ela permaneça no fio, né? Porque a própria característica do fio é de hidrofobicidade, né? Então o fio, quando está natural, ele vai mandar a água embora. Então... É isso que eu gosto sempre de voltar, né? Eu vou sempre lá no fundamento, pra gente entender. O cabelo tem uma característica hidrofóbica. Então, se eu pensar em queratina, a queratina tem aminoácidos que são polares, então tem a capacidade de absorver água. Mas, entre a queratina, a gente tem o manto lipídico, né? Formado principalmente pelo 18-meia. Que a função primordial dele é repelir a água. Por quê? Se a queratina ficar desprotegida desse óleo, ela começar a absorver um monte de água, ela vai mudar a sua estrutura, né? A principal ligação que nós temos na fibra do cabelo são as pontes de hidrogênio, ok? Então eu vou começar a mudar a estrutura direto desse cabelo, ele não vai estabilizar. Por isso que eu preciso estabilizar e não mudar a estrutura da proteína, que é a queratina.
Uhum. Então, para a gente começar então a entender toda essa questão de tratamento de cabelo, existe então algumas informações importantes aí que eu entendo que são super válidas a gente relembrar, que é a questão de que parte das ligações, da força que faz o cabelo ficar, ter a estrutura que ele tem, são ligações iônicas, né? Então elas têm essa dependência de carga, né? Então, Quando a por gente isso a gente fala de fala. quando a gente fala de ligações iônicas e de pontos de hidrogênio, são ligações extremamente fracas. Facilmente elas se rompem, se ligam de novo, então é a todo momento que isso acontece. Só que a quantidade de ligações desse tipo que nós temos no cabelo representa 1/3 da força desse cabelo. 1/3 da força. Então, apesar de ser, né, fraca, são muitas. Então, ela acaba gerando uma força muito grande no cabelo. E isso, para mim, é muito bem representado quando a gente tem um cabelo descolorido. A hora que você descolore, faz aquela super descoloração. Você coloca no lavatório, ele perdeu todo esse lipídio, ele já começa a absorver água. É por isso que o cabelo fica elástico. Ele perdeu a sua característica de hidrofobicidade, né? Então, assim, se fosse só absorver água, e se a gente pensar nesses cabelos que mais absorvem água, mais elásticos. Eles estavam lindos, né? Não, e eles estão super elásticos, eles perdem a sua característica de resistência. Então, não é só de água, né, que o cabelo vive. Eu diria que é de pouquíssima água que o cabelo vive. É de pouquíssima água, e essa pouquíssima água ela tem que vamos dizer, segurar essa água, essa pouca água no cabelo. Então, quando a gente fala de hidratação, na verdade a gente está falando que existem 3 maneiras aí da gente trabalhar água no cabelo, que seria então com os ativos que são umectantes, porque eles vão atrair a molécula da água. A gente pode então trabalhar a questão de emoliência, então repondo o óleo para que esse óleo ele também faça, se a água está lá, ele segura a água, e o último que é faz o efeito oclusão, isso, oclusão com efeitos filmógenos. Gente, a gente já começa com esse tapa na cara de aula aqui que a Carol dá pra gente, né? Que já desconstrói, né, as coisas. E aí eu já complemento que muito a gente vê na internet, né, sobre umectação com óleos vegetais. Óleo não tem capacidade de absorver água, ele repele a água. Então, óleo vegetal não faz umectação. Ele pode fazer emoliência ou oclusão, mas nunca umectação. Então, aí que também já... por isso que eu falo, as pessoas elas divergem por uma questão de diferença de conceito, né? Então, na verdade, a umectação é quando a molécula tem a capacidade... Estou repetindo, Carol, porque isso eu sei que pega muita gente, tá? Confunde. Então, confunde bastante. Então, a umectação ela está relacionada então a essa capacidade de alguma molécula segurar, atrair e segurar a água. Letícia, posso dar exemplo sim de umectação. Os aminoácidos, eles fazem isso, né? Aqueles aminoácidos polares, eles têm essa capacidade. E quando a gente fala de substâncias como glicerina, o ácido hialurônico tem um poder de umectação muito grande, né? E ele tem sido muito utilizado em produtos capilares. Então, o aminoácido não só faz a parte de estruturação do cabelo, mas também, quando ele é um aminoácido polar, ele atrai a água, né? Exato. Legal. Tá, então a gente falou dessa parte da hidratação, então já entramos nessa primeira fase desconstruindo alguns conceitos, né, populares, e aí a gente vai para a nutrição. Qual que é o seu entendimento sobre a parte da nutrição, Ká? A nutrição, quando a gente fala nutrição, o que é nutrição para você? O que significa nutrição? A nutrição... Eu posso me nutrir tomando água? Eu posso me nutrir absorvendo minerais?
antioxidantes, né? Então, o que é nutrição? Não existe um denominador comum para isso, tá? Mas o que a gente percebe nos produtos nutritivos? Que, na verdade, são produtos que têm uma quantidade de óleo maior. Então, eu colocaria, né, para poder didaticamente fazer essa classificação, que os produtos que fazem hidratação, eles têm um poder de umectação maior, e os produtos que fazem nutrição são aqueles que têm o poder de emoliência ou de oclusão. Então, eles têm uma carga lipídica maior. Aqui a clínica Camila Zanoni está perguntando, essa oclusão seria somente para reter água no fio? Não somente para isso, né? A gente fala em reter a água, então manter a água lá dentro, mas lembra que o papel desse óleo é justamente de repelir a água. Repelir, quando eu falo repelir água, a gente fala de repelir agentes externos, que podem ser agentes químicos, né? Muitas vezes posso até falar de poluição, de radiação eletromagnética, de um monte de outras coisas que podem gerar um dano na fibra, tá? Porque a característica da fibra é ter uma camada lipídica, essa lubrificação natural que o sebo faz no nosso cabelo. Que, inclusive, ele é mega importante pela própria coesão proteica, né? Sim, exato. Ká, você já viu um artigo que eles tiram todo o CMC do cabelo? Não lembro. Deixa eu já aproveitar falar pro pessoal. Vou passar para você, Ká. Muito legal esse artigo. Eles fizeram um experimento lá, tiraram todo o CMC do cabelo. E, assim, você percebe que eles avaliaram que a estrutura proteica permaneceu, né? Mas penteabilidade foi pro saco, acabou com o cabelo ficou, as mechas ficaram com super frizz, então a gente percebe assim que é um conjunto da obra, né? Então o óleo ele ajuda muito na melhora de outras tantas características do fio, apesar, né, de ser mais ou menos 9% do fio, né? Essa questão da reposição lipídica, né, que aí você já pegou de desconstruir o nutrição, né, o conceito de nutrição. Mas, enfim, essa reposição lipídica, então, ela tem um papel fundamental na questão da penteabilidade do cabelo, no controle do frizz, no brilho, né? Brilho, então, maleabilidade, a própria, indiretamente na resistência. Né? Então, ela está envolvida com um monte de coisa. É que a gente acaba tendo um preconceito de que óleo vai deixar gorduroso. Não é o gorduroso, é o hidratado, né? E vamos pensar, quando a gente usa um hidratante na pele, ele tem mais água ou mais óleo? Né? E quanto mais a nossa pele está ressecada, a gente usa um produto mais aquoso, um gel, ou a gente usa um creme mais, né, pesado? Manteigão. Mais manteigão ali, o famoso Nivea de latinha. Pois é. Ó, a Camila então falou, repelindo a água, ele auxilia essas pontes a não se romperem e levar elasticidade ao fio. Camila, na verdade não. As pontes de hidrogênio, se eu tiver ali queratina, eu vou estar tendo ligação de água, né? Aminoácido, então essa ligação entre uma parte amínica, né, o aminoácido da parte amínica, o ácido carboxílico ali que a gente tem, enfim, e a parte ácida, ok? É que essas pontes, elas se ligam e se desligam a todo momento. Ok? Se a gente não percebe, ela tá acontecendo isso. Mas repelindo essa água, então eu não tenho água demais, vamos pensar quando eu tenho água demais. Sabe, só pra gente fazer uma comparação, quando a gente está na piscina e a gente fica com as digitais todas enrugadas, eu já saí do equilíbrio, né? Então no cabelo, ele tá elástico, a gente põe lá no lavatório e fica super elástico, ok? Ou tomou chuva, né? Pensou que vai chover daqui a 2 dias, o cabelo já tá elástico. Já tá sentindo aquela umidade vindo, ok? O que causa a elasticidade ou
esse emborrachamento do cabelo? É a quebra das ligações disulfídicas, pontes disulfídicas, né? Enxofre ali, que é o que dá a resistência no cabelo. O que acontece é que quanto mais óleo eu tenho, mais maleabilidade eu tenho. É igual a nossa pele. Se eu passar o hidratante, né, às vezes a pele tá... a gente lavou o rosto, a pele fica super repuxada. Eu brinco, né? Dependendo do sabonete que a gente usa, parece que você fez um lifting imediato ali. A pele fica repuxada. Quando a gente vem e hidrata, você não tem uma maleabilidade maior nessa pele. Então é justamente isso que acontece no cabelo. Se eu tiver o cabelo seco, ele fica com aquela coisa meio... Dá até uma impressão de enrijecida, né? Mas é desnutrida, ou como quiser chamar, ali é falta de óleo, e eu tenho uma falta de maleabilidade nesse cabelo. Legal. Olha, a Flor do Mato Cosméticos está falando, mas o termo nutrição é correto? Já que o nosso cabelo é um tecido morto? Esse é o ponto. É um termo comercial, na verdade. Né? Tudo que eu pensar em nutrição, eu tenho que pensar em bulbo, eu tenho que pensar em folículo. Quando eu penso em haste, eu estou só adicionando substâncias para manter as boas condições dessa haste. Né? Mas eu não vou regenerar, eu não vou refazer aquele lipídio que eu perdi, nada disso. Eu vou dar condições para que ela se mantenha em boa qualidade. Legal. Cá, então, na verdade, a gente começou com a hidratação, falando que não é exatamente hidratação. A gente começou com nutrição, falando que não é exatamente nutrição. Aí agora você vai falar que reconstrução não é reconstrução. Não reconstrói. Ai, não, essa né? Eu só tô essa semana já. Justamente pelo que a Flor do Mato colocou aí. Tá morto. Eu não consigo regenerar ali, né? Então, o que eu vou fazer? Eu consigo fazer com que eu tenha aminoácidos, proteínas, enfim, que tenha uma adesão a essa fibra capilar e que tampe o buraco, né? Eu comparo a reconstrução a uma massa corrida. Eu não substituo o tijolo, eu não substituo o cimento que está ali para formar uma parede. Tá? Mas eu vou colocar algo ali que vai me dar alguma característica semelhante ou próxima daquilo que eu desejo. Né? Eu consigo fazer isso num buraco quando eu tiro um quadro. Mas se eu tentar colocar massa corrida para fechar uma porta, já era. Né? Ela não vai me dar estrutura para isso. Não tem estrutura ali. Então a reconstrução também é um termo comercial, onde eu penso que eu estou colocando aminoácidos, proteínas, né, algo desse tipo, peptídeos, para substituir ou para aderir, né, que tem uma característica semelhante àquilo que foi perdido. Carol, sua destruidora de sonhos, acabou com tudo. Caíram, todo mundo que estava assistindo a live foi embora. Só deu assim, todo mundo foi embora. O ciclano saiu. Olha, a gente chamou o pessoal para uma live de cronograma capilar e falou que hidratação não é hidratação, que a nutrição não é nutrição e que a reconstrução não é reconstrução. Né? No termo, não, mas isso é interpretação de interpretação, texto, né? sem dúvida. É como as pessoas interpretam isso. Eu gosto de falar, cosmético não é Ivo Pitangui, né? Nem se baixar aí o espírito do Ivo Pitangui, ele não vai fazer o que o Dr. Hollywood faz. Cabelo, aqui a fibra é morta, né? A gente pode pensar naquilo que vai nascer, vir com uma melhor qualidade, mas aquilo que está do lado de fora, filha, do jeito que tá, você consegue melhorar. A condição, né? Mas você não consegue refazer. Esquece. Exatamente. Tá? E os cosméticos, eles agem excelentemente nessa melhora de características. Então não é que é ruim, né? Parece do jeito que eu falei, parece que eu acabei com tudo. Não, é que a gente tem que entender o conceito das coisas. Eu gosto de ser muito, muito clara. Ok, então, é por isso que eu falo dessa parte, a pergunta da classificação, né? É porque, assim, se a gente não entende o que está acontecendo de fato no cabelo, fica muito difícil de você fazer o diagnóstico do que ele precisa.
Exatamente. Eu tô brincando, né, com isso, mas é porque sempre que a gente conversa, né, Carol, sempre tem uma pergunta que faz eu ficar pensando. Eu falo assim, nossa, tá, eu aceitei esse conceito para mim como verdade, mas eu não questionei, né? Então aí você fala assim, poxa vida, pegou e eu tô reproduzindo, só tô repetindo. E né? principalmente quando a gente fala de cronograma, né? Porque assim, todas as pessoas naquela semana precisam de nutrição. Como que você sabe? Ai, A minha bola de cristal está sempre em manutenção. Se eu não avaliar qual que é a condição daquele dia, né? Seja porque lavou demais o cabelo, lavou de menos, brigou com o namorado, arrumou um namorado novo, fez química, desfez a química, sei lá, né? Por N motivos que podem acontecer, como que eu vou saber o que precisa? Que aí É um que é o achismo. ponto que eu acredito que seja o maior erro com relação a cronograma capilar. Sim. É achar que tem cronograma pronto, que a pessoa, do jeito que ela chega, que ela vai fazer o cronograma em 2, 3 meses, sei lá, um mês, quantas sessões que forem, e que aquilo vai ser até o final imutável, né? Não, e isso, na verdade, eu entendo que é um comodismo, né? É preguiça. Então, eu não quero pensar. O que eu tenho lá no meu calendário? Hoje eu tenho que fazer reconstrução. Putz, eu tenho um cabelo que ele é ressecado, geneticamente, a característica dele é um cabelo mais seco, mas eu não tenho problema de resistência, né? Falta de resistência. Por que eu tenho que fazer reconstrução? Ou eu tenho um cabelo mais oleoso, por que eu tenho que fazer uma nutrição? Exatamente. Então, essa avaliação e essa individualidade das pessoas não tem como tirar. Eu gosto, Exatamente. Quando a gente pensa em cronograma, uma forma didática de você informar ao cliente. Mas você tem que ter, né? Sabe quando vinha o professor lá no ensino médio e falava, olha, a fórmula é essa, mas tinha alguém que sempre queria desfazer a fórmula para entender por que chegou naquela fórmula? Então você vai falar lá, E igual a MC ao quadrado lá, não lembro mais, né? Só que aí você desfaz na tua cabeça como profissional tudo isso. Você vai entender o porquê que chegou naquele conceito para saber como que você vai aplicar isso no teu cliente. Legal, muito bom. Beleza, então eu comecei falando que isso pegou bastante, principalmente por conta das cacheadas, né? Porque realmente o cabelo cacheado, cabelo crespo, vai precisar de um cuidado maior, né? Agora, como é que a gente faz para diferir um cronograma? Porque a cliente, ela pode sim fazer o dela em casa, mas como é que a gente traz profissionalismo para isso? Bom, primeiro deixa eu mandar um beijo pra Sandrinha. Sandra. Ai, beijo. A Sandra entra aqui e a gente fica doida. Então, assim, veio das cacheadas. Por que elas estão fazendo reconstrução? Porque tiveram em algum momento um cabelo alisado? Então pode ser que aquela parte do alisado esteja com falta de resistência, mas e aquela parte de crescimento? Será que precisa dessa reconstrução? Né? Deixa eu aproveitar e já responder essa sua pergunta com um exemplo de... Você sabe que eu, né, de vez em quando faço teste de salão lá para uma empresa, né? E a gente vai lá, testa produto metade. Aí você pega uma pessoa que ela tá com... Vamos imaginar que se o intuito do produto é fazer essa parte de reposição de massa, então um produto mais reconstrutor, é impressionante, assim, porque se a pessoa tiver com o cabelo descolorido, né, até metade, da metade para baixo, você vai perceber performance. Se você usa um produto que tem um ativo reconstrutor na parte que não está descolorido, cara, pra quê? Pelo contrário, acaba até muitas vezes piorando a maleabilidade, deixa... Enrijece, né? E quebra. Enrijece. Então, assim, fica muito nítido, porque quando eu faço esse trabalho é muito legal, porque, assim, o meu trabalho naquele momento é realmente sentir, né? Sentir, pegar, observar, né? A mínima mudança, e eu tenho o outro lado que é, às vezes, um placebo, né? Então, assim, é bem interessante isso que você está falando.
né? Por que você vai fazer? Uma vez que você entende o conceito, uma vez que você está, então, consciente do processo, você não vai ficar só simplesmente repetindo protocolos, repetindo calendário, né? Enfim. Sim. Bom, você me perguntou de como profissionalizar isso, né? Uhum. Acho que primeiro, assim, não adianta ficar brigando com o cliente, não vai fazer cronograma, não vai fazer, né? Deixa ela acreditar que tá fazendo daquele jeito, tá? Mas assim, coloque de uma maneira, olha, então vem lá no meu espaço. Ah, eu quero fazer um cronograma, ok, vamos fazer. Só que a cada sessão eu vou avaliar o que você precisa fazer naquele momento. Né? E você tem que falar para ela, hoje eu vou fazer nutrição porque teu cabelo tá assim, assim, assado. Hoje eu vou fazer reconstrução porque eu avaliei isso. Hoje a gente vai repetir a reconstrução que a gente fez na semana passada. Né? Então é mostrar que você está avaliando, você não está aplicando aquilo por aplicar. Porque em algum lugar escreveram e levaram como uma verdade absoluta. Né? Então tem que realmente pensar, avaliar e entender a individualidade. E mostrar para essa cliente o quanto ela é individual. Porque tem uma questão do produto que você está utilizando, né? O procedimento que você está fazendo, mas como o corpo responde. Né? Os organismos aí, eles não respondem da mesma maneira. Tá? Exatamente. E é aquela questão, né? Quantas vezes a gente não vai no médico, por exemplo, ele te dá um antihipertensivo, ele fala, volta daqui a um mês. Putz, com você não deu certo esse, vamos mudar para uma outra classe de antihipertensivo. Quer dizer que o outro não funciona? Não, funciona muito bem, mas com aquela pessoa não funcionou, né? E aí, outro ponto que eu acho importante, e eu sei que é o mais difícil, eu me coloco à disposição, tudo, é conhecer os produtos. Né? Porque quantas vezes, e até o que ela está utilizando em casa, porque quantas vezes você não fala assim, olha, teu cabelo está rígido, né? Fiz progressiva, bendita progressiva do Formol, o cabelo extremamente enrijecido. E o ser humano tá lá usando em casa um monte de produto cheio de queratina. Ele só está piorando a situação. Então eu tenho que conhecer aquele básico da composição dos produtos, entender o que tem para saber se eu vou conseguir, né, se eu vou poder utilizar ou não. É que até a próxima pergunta é relacionada com isso, né? Como é que então a gente adequa essa quantidade de sessões, que produto, que tipo de cabelo? Então, assim, como é que a gente faz então esse balanço, né? Do seu ponto de vista como farmacêutica especialista em cosmetologia e tricologista? O que você pode dar de... Olha, vamos lá. Bom, primeiro como funciona a sua cabeça, Carol? Adoro saber. Primeiro é que assim, muitas vezes quando a gente fala de procedimentos capilares, estéticos, isso você fala assim, vamos fazer 10 sessões. Né? Para mim é um número mágico e vamos entender, olha, você tem que fechar um pacote, até para ela ter aderência, para você poder fazer um preço melhor, tem vários motivos aí, ok. Então vamos fechar 4 sessões, vamos fechar um mês de tratamento uma vez por semana, ok? Vamos fazer um processo de cronograma capilar, de tratamento, como que você quiser chamar, não é? Ok? E aí vamos trabalhar. Qual que é o meu objetivo nesse cabelo? Né? É um cabelo cacheado, eu preciso dar mais emoliência nesse cabelo. Né? Caracteristicamente, a gente sabe que cabelos cacheados tendem a ser mais ressecados. Opa! Então, vamos fazer um processo de tratamento. Eu já imagino que a gente comece trabalhando com nutrição, né? Com uma quantidade lipídica maior, tá? Meu objetivo é melhorar o ressecamento desse cabelo, né? Melhorar a emoliência desse cabelo. Então, vamos começar trabalhando com óleos. Só que chega na semana que vem, a Sandra é demais. Sorriso, Luma? Ai, meu Deus, eu tava viajando aqui. Tá. E a gente para sempre, né? A gente para, lógico. A Sandra é a dona da foto. Vamos lá.
Só que chegar na semana que vem, eu percebi, né? Ou ela veio na terça-feira, fez lá o tratamento, no sábado ela veio e fez uma coloração. Chegou na semana que vem, eu percebi que o cabelo dela, né, tá mais elástico. Eu vou precisar trabalhar com a reconstrução. Quer dizer que eu vou esquecer a emoliência? Não, mas na minha avaliação, né, naquele dia, não vai ser o meu objetivo principal. Pode ser o objetivo a longo prazo, tá? Mas naquele dia eu vou ter que trabalhar com outra coisa, né? E assim, uma coisa que a gente tem que entender, e muitas vezes as pessoas falam, o meu cabelo acostumou com o shampoo, com o condicionador, com o produto. Não é que ele acostumou, é porque as necessidades do cabelo mudaram. Então Claro. pode ser que eu esteja utilizando aquele pote A, né, aquele produto XYZ, e que no primeiro mês ele foi excelente para mim. Eu vou comprar a segunda unidade, eu falo, ai, meu cabelo acostumou com isso. Não é que ele acostumou, é que as necessidades desse cabelo mudaram. Então pode ser que no segundo mês, né, ou no segundo frasco, você tenha que mudar esse produto. Não dá para você usar o resto da vida, ou é difícil você utilizar sempre o mesmo produto. Né? Não quer dizer que você precisa trocar de marca. Às vezes eu gosto de tal marca e eu vou continuar com ela. Só que agora eu preciso de mais disso, ou de mais daquilo, ou de menos disso, ou de menos daquilo. E é por isso que as empresas têm linhas diferenciadas. Exatamente. Carol, tem duas perguntas aqui do William. Carol, fale um pouquinho sobre os sulfatos nos cosméticos. É de fato prejudicial? E como identificar alguns componentes mais agressivos? É o mais agressivos que está meio aberto aí, né? É assim, William. Quando a gente fala em sulfato, de uma maneira geral, né? O sulfato ele tem uma grande capacidade de detergência, que é a necessidade de limpeza que esse cabelo tem. Principalmente couro cabeludo, porque shampoo é para lavar couro cabeludo, tá? Não é que ele é agressivo, ok? É que se eu tenho um cabelo que tem pousando, essa gordura eu tiro, essa eu deixo, aquela eu tiro, aquela eu deixo. Não, aquilo que ele vir pela frente de gordura, de sujidade, de resto de células mortas e tudo mais, aquilo que ele tiver capacidade de tirar, ele vai tirar. E é por isso que a gente tem que ir balanceando. Muitas vezes ter 2 shampoos lá no box, né, para poder intercalar esse shampoo. Okay? Legal. Quais são os produtos mais agressivos, William? Química, coloração, as mais agressivas, eu diria que o alisamento com os hidróxidos e a descoloração. Descoloração é um veneno para os cabelos. Ká, só então pra gente dar uma resumida aqui do que você está explicando então pra gente. Bom, eu entendo que ainda ninguém me provou o contrário, né? O fundamento primordial é o cabelo, entender então do cabelo. Porque isso que a gente tá falando, o cabelo tá precisando de mais emoliência, o cabelo tá precisando o cabelo tá mais poroso, o cabelo tá... Enfim, o profissional ter a capacidade, então, de identificar a característica da fibra. Acho que é o primeiro ponto. Luma, eu dou aula há mais de 10 anos para um público de cuidados com cabelo. E até hoje, a maior dificuldade que eu percebo não é da pessoa entender do produto, né? Ou de conseguir, mesmo que seja no sensorial. Às vezes não sabe nem o que tem lá dentro, mas pelo próprio sensorial, pela própria prática, ela consegue entender para onde ela tem que direcionar. Só que a maior dificuldade é avaliar a fibra capilar. Ui! Essa é uma visão minha, pela minha experiência. Não quer dizer que seja uma verdade absoluta, mas é aquilo que eu encontro nas minhas aulas, seja em graduação, em pós-graduação ou em curso livre. Até vou aproveitar o gancho de um vídeo que eu gravei do teste de porosidade no copo d'água, que eu fiz. Não sei se você chegou a ver esse vídeo.
Não vi. Aí eu fui lá, peguei o fiozinho de cabelo descolorido e 3 copos com água. Aí eu tava explicando pro pessoal, né, assim, então, essa questão de que a característica natural do cabelo é a hidrofobicidade. Só que, obviamente, ele ficaria boiando. Então, o parâmetro do teste é assim, colocou o fio da água, o fiozinho na água, se ele ficar boiando, ele só precisa de hidratação, se ele ficar no meio termo, ele vai precisar de nutrição, se ele afundar, ele precisa de reconstrução. Esse era o princípio do teste, né? Aí uma coisa que eu sempre questionei é o seguinte, beleza, o fio que boia, então, que, entre aspas, só precisa de hidratação, é porque alguma coisa está repelindo a água. Óleo. Então, na hora que você pegar aquele que precisa de reconstrução e tacar um óleo, ele vai subir. E então, você aí só hidratou, você não reconstruiu. O que eu supus, cara, é assim, e se a pessoa que ela chega, se ela confia no teste, ela chega e pega o fio de cabelo e coloca... A cliente chegou com produtos que ela finalizou na casa dela, se ela usou um ativo que tenha, por exemplo, um óleo, ou ainda mesmo silicone. Aí eu peguei e fiz os dois. Então, eu peguei e coloquei, ó. Se eu colocar um óleo, né, fazer um olhinho vegetal, vai repelir a água. Se eu colocar um silicone, também vai repelir a água. Então, eu acho que o questionamento primeiro, né, a gente começou esse assunto porque eu também percebo isso, a dificuldade do pessoal passar a mão no cabelo e analisar lá porosidade, são todas essas características, né? Elasticidade, porosidade, brilho, e a própria... Eu falo assim, você percebe, você consegue sentir quando o cabelo tem água ou não tem água? A gente consegue sentir isso, sensorial na mão, né? Então, são N características, então, nesse primeiro momento que a pessoa não entende, logo fica mais difícil de identificar qual que é o remedinho certo, né? Que o remedinho, eu brinco que o remedinho é o cosmético. E assim, né? Quando a gente avalia couro cabeludo, por exemplo, você vai lá e você consegue ver uma informação, excesso de oleosidade, alguma coisa assim. A fibra é muito sensorial, é muito tato, e é entender assim, se ela tá assim, é porque tá sobrando isso, é porque tá faltando aquilo. Então, é remeter, né, aquela estruturação realmente. O que é uma fibra capilar? E aí é onde tem mais falha. As pessoas estudam muito, principalmente hoje, com a terapia capilar, estudam muito as doenças de couro, as quedas, tudo isso, mas a fibra... Eu percebo que a fibra ficou como uma coisa assim, segundo plano, né? E na verdade, tudo que a gente faz para tratamento de couro, para alopecia, isso é para o cabelo ficar bonito, né? Não é para ficar com um couro cabeludo brilhante, é para que a fibra venha com saúde. Isso me lembra 2015. Você lembra, né? Ai, gente do céu, vou contar essa história, né? Carol, ou você continua e complementa aí. Tá, estávamos lá, né, assistindo o Congresso Mundial de Pesquisa de Cabelo. Foi divertido também, né? Aí chega lá a médica falando de alopecia cicatricial. Não foi, cara? Aí ela falando, né, que é uma alopecia específica, centrífuga central, e ela falando que acomete muito as afrodescendentes porque elas fazem muita química, tudo mais, traciona. Aí as cicatriciais que não são a centrífuga, mas principalmente na área frontal aqui, que é por conta de tração, penteado de cabelo. Aí chega o médico lá que... Ele sempre perguntava, né, Carol? Toda palestra o cara ia lá no microfoninho e perguntava. Aí ele virou pra essa médica essa médica é uma querida, né, cara? Muito boa ela. E ele virou... Não lembro. Uma médica da África do Sul. Esqueci o nome. Kalimann, não, Kuhlmann. Aí, Carol, complementa a história. Aí, o que ele perguntou pra ela lá? Você lembra dessa? Não, da pergunta eu não lembro. Ele virou pra ela e falou assim, bom, a senhora tá sugerindo, tá falando então que o problema da cicatricial se deve ao fato das pessoas tracionarem o cabelo quando penteio, né? Aí ele virou pra ela, a senhora tem uma sugestão de penteado? Aí a médica olhou pra ele. Sim. Aí ela falou, não. Não. Aí e outra questão, né, assim, que a gente
também observou. Porque, na verdade, o penteado a gente vê, e eu lembro que não foi só nesse caso, agora eu lembrei desse caso, porque assim, até quando você fala de uma androgenética, né? Então, como você vai fazer a harmonização aí, né? Então, os penteados, eles têm sido muito trabalhados nessa questão, qual é a tração que eu estou fazendo, né? Aqui você está pensando num alongamento, enfim, mas e se eu pensar numa aeromoça, qualquer coisa, né, que sempre... Antigamente tinha mais, hoje nem tanto, né, mas aquela tração que tinha que fazer que, né, você já saía com a cirurgia plástica pronta ali, que até o olho aumentava. Ou ainda uma outra questão, o tipo de veículo do tônico, que muitas vezes é indicado, hidroalcoólico, que acaba com o cabelo. Então, assim, eu acho que a ideia do cabeleireiro integrativo é assim, o profissional cabeleireiro, ele não ficar só preso à estética, né? Ele também entender de toda a parte fisiológica, mas também eu quero chamar a atenção, assim, tem bastante terapeuta assistindo a gente aqui também, né? Que o terapeuta, ele tem que procurar trabalhar a estética do fio, né? Então, acaba sendo uma via de mão dupla. A gente tá fazendo o cabelo crescer, só que a gente tem que ver um cabelo bonito também, né? E trabalhar de uma forma efetiva, porque a gente fala assim, olha, eu vou tratar desse cabelo, então eu não vou mais poder descolorir? Pode, mas você tem que saber qual que é o limite de descolorir. É igual o cirurgião plástico quando vai fazer uma lipoaspiração, ele não vai aspirar toda a gordura. Ele tem que saber qual que é o limite de tecido adiposo que ele tem que deixar. Então você também, como profissional, tem que saber qual que é o limite, né? E como profissional, você tem que ser o dono dali de falar, eu vou fazer ou eu não vou fazer isso. Né? Porque quando a coisa aperta, o problema foi do profissional que fez errado. Ou será que foi porque a cliente apertou tanto, né, que espanou? Exatamente. De qualquer forma, a bomba vai morrer na mão do profissional. Ô, Carol, e então, só para concluir, então, eu falei da questão da tricologia, né, da necessidade de entender o cabelo, para saber dar o remédio certo, que é o cosmético, mas também tem que saber deixar bonito o cabelo. Aí a pessoa vai lá e frita o cabelo. E vai com calor excessivo. Tudo, né? Carol, fica à vontade se você quiser responder. Perguntaram sobre no pull, low pull, né? Sua opinião e sobre óleo de coco. O low pull e o no pull, né? Na verdade, até a Cinha fez uma live na semana passada, se não me engano, eu assisti. Essa live são técnicas, então não é só o uso dos cosméticos, né? Mas são técnicas que se utiliza em cabelos principalmente cacheados, mas de uma maneira geral, os cosméticos eles têm uma quantidade de detergente menor, eles são mais suaves. Quando a gente fala o low pull é com baixa limpeza e o no pull é sem a detergência ali, né? Então eu gosto de brincar assim, é como se a gente não utilizasse um Mister Músculo, mas no low pull a gente usa um Veja e no no pull a gente usa um lustramóveis, né? Eles vão fazer a limpeza, só que eles são utilizados em ambientes diferentes, em móveis diferentes, porque as necessidades são diferentes, ok? Você pode ir lá no banheiro e passar um Veja todo dia, mas vai chegar daqui uma semana, daqui a 15 dias, daqui a um mês, que você vai ter que atacar o Mister Músculo lá, porque ele vai ter a necessidade. Então, é você conseguir entender que eu posso precisar de uma menor limpeza, mas que às vezes eu vou precisar, né, dar um plus, fazer um detox, como as pessoas gostam de chamar aí nesse couro cabeludo, porque a gente vai pensar muito aí na saúde do couro, tá? E quando a gente fala do óleo de coco, é verdade, William? A gente tem algumas publicações que mostram aí que o óleo de coco a longo prazo, ele é irritante para o couro cabeludo, tá? Se a gente pensar numa fibra, ele vai ter uma ação, na verdade, aí entre emoliência e oclusão, porque aquela solidificação que acontece com ele, né, já leva ele mais para um poder oclusivo, ok? Para fibra eu não vejo grandes males, a não ser acabar encebando, acabar aderindo, enfim, mas o nosso grande ponto é couro cabeludo, que ele é irritante, então ele aumenta a inflamação. Acho que a gente tem óleos cosméticos que são muito melhor utilizados aí. Deixa
o óleo copra para vocês fazerem um bolinho para mim, com um cafezinho. Fez café, eu tô dentro. Carol, você tem que agradecer, né, pessoa? Pessoa incrível do meu coração. Tô aqui. Muito obrigada. Tamo junto. Fica à vontade para falar com o pessoal aí. Tem muita gente que gosta de você, que está assistindo aqui. Quem não te conhecia, tenho certeza que agora bem ou gosta mal, de mas você. falem de mim, né? É assim. Mas assim, acho que como mensagem final, é difícil a gente falar de produtos, porque, né, se eu pensar em 2.600 empresas de cosméticos que a gente tem no Brasil e pensar quanto de linha capilar eu tenho, são muitas, mas eu fico à disposição, me manda um direct, alguma coisa assim, para a gente poder conversar e eu poder ajudá-los. Olha, a gente não sabe o quanto que tem daquele ativo na formulação, mas a gente sabe o que tem, então a gente consegue fazer um filtro, né? Ele tende a ser mais oclusivo, ele tende a ser mais hidratante. Então a gente consegue fazer um filtro e aí, né, com esse filtro, a percepção do profissional já consegue aplicar melhor os produtos. Você falou que tinha gente que me conhecia, gente que não conhecia. Eu tô vendo um monte de queridos aí, ex-alunos de visagismo, de estética, Angélica querida, que tá aí. Né? Todo mundo é sempre muito bom. E aqueles novos que tem toda a live agora, eles estão juntos e ó, coraçãozinho só né? Que eles começam a seguir, a acompanhar e vem as mensagens e a gente vai criando novas informações para que a gente tenha um mercado melhor, cada vez mais profissionalizado. Cá, muito obrigada mais uma vez. Eu preciso encerrar porque daqui a pouco se eu saio do ar aqui, né? Eu só tenho a agradecer você de coração. Você sabe, né, que a gente faz uns tempos aí que a gente tá nessa caminhada aí, às vezes um pouco separado, mas sempre junto, né, em mente, em coração. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que estão aí